In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Que terrível coincidência, caríssimos, porque na liturgia de São Pio V, o segundo domingo depois da Páscoa, isto é, hoje, se celebra o Bom Pastor. Terrível, digo porque justamente esse é o domingo que sucede a declaração herética, apóstata e cismática que Francisco assinou, deu ao público, parece que ele assinou no dia 19, dia de São José, coitado de São José. Mas sexta-feira agora deu a público. E de fato, queridos, com esta exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, com a qual ele conclui, ele recolhe as conclusões daqueles dois ou um sínodo sobre a família, que levou 2 anos, enfim, sobre a família. Me parece impactante o fato de dizer isso sobre a família, porque justamente Nossa Senhora havia avisado em 1948, em Chuí, se não me engano, a irmã Lúcia, ela havia avisado de que o embate final entre Lúcifer e a Santa Igreja se daria justamente em torno à família e ao matrimônio. Então, pronto, está cumprida a profecia. Realiza-se a profecia. E nós temos um dos mais fortes sinais do fim dos tempos. Eu já dizia ontem, depois deste ato terrível, dessa ação tremenda de Francisco, agora nós podemos esperar que os grandes acontecimentos se abatam sobre a Igreja ainda, claro, e a humanidade. Grandes e catastróficos. Porque esse, na verdade, é o mais catastrófico acontecimento que podia ocorrer no mundo, que é a Igreja perder a sua fé. A Igreja trair a sua doutrina e ter este grande, terrível cisma que nós estamos agora, então, assistindo. Queridos, claro que nós não dizemos que isso tudo acontece hoje, aconteceu anteontem, aconteceu com esse sínodo da família, e sequer com o pontificado o falso pontificado de Francisco. Vejam que o primeiro documento que Francisco assina, na verdade escrito ainda pelo seu antecessor, Bento XVI, trata justamente da crise da fé. Chegou Lucas, trata justamente da crise da fé. Então, já antes do Concílio do Vaticano II, e tomando neste, isto é, no Concílio do Vaticano II, já o disse, repito e repetirei, até jamais cansar, isto é, no Vaticano II tomou foros de cidadania. O Vaticano II é realmente o escancarar de portas para que entre aí dentro da igreja
tudo aquilo que está acontecendo. A porta de entrada para tudo aquilo que se dá é justamente o sínodo. Mas aqui nós temos como que a conclusão. Agora deu um racha. Tantos que diziam, viam conosco o que estava acontecendo na igreja, esperavam este documento, diziam eles, eu quero ver agora se vão cumprir, mas diziam eles que esperavam este documento justamente como aquele que assinala, aquele que mostra, agora está às claras, está declarado o cisma, como acontecendo na Santa Igreja. Quero ver se agora vão tomar uma atitude correspondente. Este documento, queridos, o Amoris Laetitia, esta exortação apostólica, vejam, trata-se de uma exortação apostólica. O mais fraco, eu já disse isso em alguma palestra, o mais fraco dos documentos pontifícios. É uma exortação. Uma exortação é um pedido, é uma súplica. É uma exortaçãozinha. Claro, e isso é o grave. Foi criado no sínodo, e o sínodo foi feito justamente para expressar sinodalidade, expressar comunhão na direção da igreja do Romano Pontífice com os bispos do mundo inteiro. E por isso a coisa não é um moto próprio pelo qual o Papa dá à igreja como o supremo legislador as leis. Assim, por exemplo, e Francisco fala nisto no documento, assim, então, o próprio Código de Direito Canônico, que ele diz não violar, né? Não viola. Está feliz, porque o seu documento, Amoris Laetitia, não viola o Código, não precisa mudar nada no Código de Direito Canônico. Feliz, acha-se que está tranquilo com isso, a igreja está tranquila, porque ele não precisa. Não é, pois, um moto próprio. Não é também, não tem a importância, o valor de uma encíclica, com a qual os romanos pontífices expõem como doutores e mestres universais que são a doutrina da igreja. Seja em relação à fé, seja em relação à moral. E por isso essa encíclica que Francisco escreveu aí sobre como é que é o nome? Sobre a terra, Laudatus Si, né? Seja louvado. Isso não é encíclica. Não é encíclica. Trata da natureza, não é encíclica. Não diz, como explicava, relação com a fé nem com a moral. Ele lá tenta colocar, mas não se trata de uma situação definitória. Não há ali. Não é uma encíclica. É uma falsa encíclica, essa Laudato Si. Então isso não é uma encíclica, é uma exortação apostólica. Não é uma bula, a bula aí já é um documento solene. A bula se caracteriza, e tem vários tipos, tem a bula de chumbo, de prata, de ouro. A áurea é a bula mais solene, por exemplo, quando se proclamou a assunção da bem-aventurada Virgem Maria em corpo e alma para o céu, o Papa escreveu uma bula áurea. O selo era de ouro, né? Para mostrar que aquilo é uma coisa importante, chique, né? Quando também, uma coisa menos importante, mas quando se proclama um ano jubilar, normalmente vem numa bula, não necessariamente áurea, mas vem numa bula, plúmbia, né, de chumbo, quem sabe, pronto, né? Ou de prata, né? Não, nem isso, é uma exortação apostólica, a mais fraca, mas já é um documento, queridos, já é um documento
exarado por aquele que seria a autoridade máxima da igreja. Seria, não é? Francisco nunca foi papa. Seja porque se pode questionar ainda hoje, e cada vez mais, por causa que os anos se arrastam, está aí o homem. Alguém dizia esses dias que Bento XVI parece às vezes mais forte que o próprio Francisco. Então, pode-se questionar ainda a validade da renúncia de Bento XVI. Mas, sobretudo, deve-se acusar, não se trata de examinar, mas se trata de acusar a eleição de Francisco como fraudulenta. E longamente preparada por esta máfia, eles mesmos a chamaram assim, de bispos, um dos quais brasileiro, estava lá na loja na apresentação do Francisco, o outro também estava, aquele de Bruxelas. Então, uma eleição inválida, a todo título. Esse antipapa Francisco. Mas agora, como digo, num documento oficial, ele faz heresia e cisma. A grande apostasia. Provoca a grande apostasia na igreja. Faz heresia porque ele não vai contra o direito canônico, ele vai contra o direito divino positivo. Há uma classificação. Os canonistas classificamos as leis segundo a sua origem, por exemplo. E tem aquelas leis que têm a origem em Deus. E essas são as maiores. E quando estas são ainda positivamente colocadas, como nas Sagradas Escrituras, mas daí então, não há quem possa ir contra elas. E Francisco vai. São Paulo diz que ninguém pode receber indignamente o corpo do Senhor. Como então este homem abre a Sagrada Comunhão para pecadores públicos? Pecadores públicos! Que coisa! Hoje de manhã, ainda no ofício de leituras, aprendíamos de Santo Atanásio, século II. Primeira frase do ofício de leituras. Hoje de manhã, Santo Atanásio, século II. Completamente contra toda essa idiotice, insciência que Francisco expressa na Amoris Laetitia. E de fato, queridos, Francisco não vai só contra o sacramento do matrimônio, ou contra os sagrados laços do matrimônio, vai também contra a Santa Confissão, porque as confissões que ele promove, e vejam, queridos, sejamos honestos, sejamos certos. No documento, Francisco não só abre a comunhão dos recasados, mas de quantos são irregulares. Inclusive, queridos, deixe-me dizer com toda a franqueza, digamos, façamos um exemplo, e este Francisco gosta. Um casal, isso não é casal, uma parelha, se diz em italiano, um ajuntamento, não tem termo para dizer a coisa, é difícil de expressar, de gays. Muito bem. Se estão lá eles dois, os dois homens, vivendo um com o outro, homens, também. Mas, enfim, vivendo um com o outro há muitos anos, até de repente adotaram filhos. Olha como Francisco acha lindo tudo isso.
Adotaram até filhos, de repente, estão educando a criança. Que educação estou passando? Credo, Deus nos acuda. Mas estão deturpando a criança, porque psicologicamente essa criança é deturpada, me desculpem. Mas são fiéis um ao outro, porque não estão se companheirando com outros homens na vigência dessa vida comum. Aí Francisco acha que não. Eles se acharem na sua consciência e combinarem com um padre ou com um bispo, pronto, pode comungar. Não é só recasados. Esses também. E quantos outros são irregulares como estes? Trata-se de um discernimento pastoral. Que discernimento pastoral, coisa nenhuma! A igreja já discerniu isso há muitos séculos! Cisma! Estamos diante de um cisma! Saíram da Santa Igreja Católica Apostólica Romana Francisco e todos aqueles bispos, cardeais bispos, sacerdotes e leigos, que teimarem em acompanhar este homem ao inferno, que é para onde vão. É para onde vão! Agora eu quero ver o pé de Bento XVI. Começa lá. O que tu vais fazer, Bento XVI? Vais fazer uma interpretação católica da Amoris Letícia? Miller estava o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, que é aquele que nos devia defender. Na última semana estava dando uma entrevista defendendo, eu já disse isto, catolicizando, tentando uma interpretação católica das inúmeras boboseiras que Francisco já disse nesse falso pontificado dele. Vais tu, Bento XVI, fazer algo semelhante? Vais tu ficar recolhido no teu mosteiro lá quietinho e dizer que nada disso te toca? Tu vais rezar pela igreja, a igreja se afunda, cai, tu vais rezar, abre a boca, fala, denuncia! E vós, cardeais e bispos, que ides fazer agora? Sabeis que tendes a responsabilidade sobre a Igreja Universal e sobre tantas igrejas particulares. Milhares e milhares de fiéis. Sabe, a gente olha a história da igreja, tanta coisa já aconteceu. Tanto cisma, tanta... E se enfrenta. Tem que se enfrentar. Parece que agora, o nosso tempo moderno, não, aí não pode acontecer. Mas por que só nós seríamos preservados? Por que só nós? Por que só a igreja moderna seria preservada de todo o problema? Estamos aí, diante desse problemão. O maior jamais acontecido. Mas o maior jamais acontecido porque vós mesmos, cardeais, bispos, párocos, não vos levantais e não defendeis a vossa grei desses lobos rapaces vestidos de cordeiros, falsos profetas, já dizia São Paulo. Todos vós, cardeais, bispos, párocos, sacerdotes, que ides acompanhar Francisco nessa maratona de destruição da Santa Igreja Católica, eu vos acuso, sois todos vós falsos profetas. E ides com vossa grei para o fogo dos infernos, se não vos converterdes, se não criardes brio e coragem para defender a vossa grei,
para instruí-la, para dizer não a esse cisma. É a grande apostasia, queridos. É a grande apostasia que já vivemos há largos. Por isso, esses cardeais, bispos, vão continuar tranquilos. A apostasia já estamos vivendo há muito tempo. Eles já se acostumaram a serem apóstatas, hereges e cismáticos. Já se acostumaram. Para eles está ótimo assim. Veja essa igreja do Brasil, esses bispos do Brasil, tudo comunista, com aquele anelzinho de tucum no dedo, no outro dedo, num dedo, o anel do pastor. Pobres ovelhas. No outro, aquele que vale mesmo, que é o de tucum. Comunistas, hereges, cismáticos. Sei lá o que aconteceu nesses dias que a CNBB está reunida, mas com certeza não vão voltar atrás. Não vão voltar atrás do seu cisma, da sua heresia, da sua apostasia. Meu Deus, que será da Santa Igreja agora? Reduzida à mínima expressão. Um padre aqui, outro acolá, que tem coragem de abandonar cargos, ofícios, dinheiro, construções, respeito, amor das suas ovelhas. Cargos de bons salários nas PUCs e companhias limitadas. Quem são as congregações, as ordens, as paróquias? Quem de vós, queridos colegas sacerdotes, tereis coragem de ver tudo isto e de afrontar tudo isto? Os próximos dias, os próximos meses é que nos mostrarão isto. De qualquer forma, com certeza seremos muito poucos os que teremos a coragem de seguirmos sendo Igreja Católica. Poucos teremos a coragem de seguir sendo Igreja Católica Apostólica Romana. A grande maioria vai seguir aí nessa anti-igreja que se instalou e tomou conta da Santa Igreja Católica. Vem demolindo ela desde antes já, mas pelo menos desde o Concílio do Vaticano II. Vem destruindo a Santa Igreja. A maioria, para a maioria é uma festa. O documento de mergulho vem ao encontro daquilo que já praticam. Isso tudo Francisco já praticava quando era arcebispo aqui em Buenos Aires, não nos enganemos. Os nossos bispos e os nossos párocos praticam. Eu já fui pároco, já fui pressionado, mas com certeza nenhum momento me deixei cooptar por essa falsidade. Mas isso é corrente nas nossas paróquias, nos nossos movimentos. Meu Deus do céu. Aquele movimento que tem aqui no Rio Grande do Sul ainda leva o título de Nossa Senhora. Como é que é? Tu, Ilba, lá, não? Teus parentes lá gostam muito daquele movimento de Nossa Senhora. Como é que é o nome? Não é o nome dele. Cenáculo de Nossa Senhora. Acho que é um cenáculo. Não é bem o cenáculo. É cenáculo, sim. Meu Deus do céu, quanta ofensa a Deus se comete ali. Quanta... Querem abraçar todo mundo. Querem abraçar todo mundo. Sem distinção, sem educação. Querem abraçar todo mundo. Por favor. Por favor. Então isso já é prática na Santa Igreja. É só seguir, é só continuar e aprofundar.
E piorar com certeza, agora vamos piorar. Agora a coisa toma foros de oficialidade e agora a coisa se precipita e vai ao fundo e vai a tudo. E vai a todos. Domingo do bom pastor. Aquele bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Onde ainda encontraremos pastores assim, dispostos, corajosos, capazes de realmente dar a própria vida em socorro das suas ovelhas. Esse domingo, queridos, colocamos-nos aos pés de Jesus, o bom pastor. E que ele apresse a sua vinda, venha em socorro da sua pobre igreja, reduzida a esta mínima expressão. E dê-nos força e coragem na perseguição que logo vem. Proteja-nos nas calamidades do castigo que se abaterá sobre toda a humanidade. Livre-nos, o Senhor, de não esperar com ardor, de não pregar com fervor o seu próximo, muito em breve, retorno glorioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.